Olá, dando continuidade ao estudo dos processos aleatórios, vamos falar agora de processos aleatórios passa-faixa. Então, o contexto agora é o seguinte: imagine agora que a gente tenha uma densidade espectral de potência, Sx de ômega, em que essa densidade espectral de potência ela está agora localizada em torno de uma frequência da portadora ômega c. Esse caso aqui é diferente e, por exemplo, quando a gente tem uma densidade de espectral de potência concentrada aqui em baixas frequências, como nos exemplos que nós vimos. Então, um sinal determinístico que tem uma transformada de Fourier desse tipo, nós chamamos esse sinal de um sinal passa-faixa. É porque ele se comporta aí como, por exemplo, um filtro passa-faixa. Então, nós pegamos essa analogia e chamamos de sinal passa-faixa. Assim como nós temos um sinal concentrado, cujo espectro está concentrado nas baixas frequências, nós chamamos ele de um sinal passa-baixa. Então, nós agora temos um processo passa-faixa em que nós vamos pegar a mesma ideia que nós tínhamos para sinais passa-faixa determinísticos. Então, o sinal passa-faixa determinístico, nós podíamos representá-lo em uma componente que multiplicava o cosseno e outra componente que multiplicava o seno. Isso daqui nós temos vários exemplos, um sinal DSB, SC, ele tem só essa componente aqui do cosseno. Sinais SSB, normalmente eles tinham a componente do cosseno e a componente do seno. E a M nós tínhamos também a componente do cosseno e a componente do seno. Então, isso aqui é uma representação genérica. Se a nossa referência de fase é o cosseno, nós chamamos essa componente GC de T de componente em fase. E aqui, nossa componente GS, nós chamamos a componente em quadratura. Ainda há outras letras que podem ser usadas, às vezes se utiliza a letra Q e a letra I em fase e em phase, né? Apresentando o I para designar a componente aí que está em fase e o GQ, né? Q de quadratura aí para denotar a componente em quadratura. Então isso aí varia, vai importar no nosso caso. A gente tem duas componentes, uma componente do cosseno, uma componente em fase, e a componente do seno que a gente vai chamar de componente em quadratura. Então, o que é interessante, né, que você pode, através de algumas transformações, gerar um envelope ELT, isso aqui é uma outra representação, e vai aparecer aqui uma determinada fase. E se a gente está tratando da primeira representação, os sinais GC de T e o GS de T são sinais passa-baixas. Isso aí a gente viu, né? No caso do DSB-SC, o GC vai ser o M de T. O M de T é um sinal passa-baixa, é um sinal que está concentrado nas baixas frequências. Se eu estiver tratando do SSB, vai aparecer aqui o MH de T, a transformada de Hilbert do sinal, e também é um sinal passa-baixo. Então, são sinais passa-baixos. Então, nós podemos pegar essa mesma ideia e representar um processo aleatório passa-faixa, x de t, como tendo a sua componente em fase, xc de t, e a sua componente em quadratura, xs de t. E a ideia é, dado que você tem a densidade espectral de potência do x, como é que eu obtenho aqui a densidade espectral de potência do xc e do xs em função do x? Então, a gente tem uma relação que nós não vamos deduzir aqui, eu vou colocar simplesmente a fórmula, né? A gente vai ter que a densidade espectral de potência do xs, ela vai ser igual à densidade espectral de potência do xc, e para você obtê-la, é só pegar a densidade espectral do X, deslocar, atrasar, né? Quer dizer, adiantar e depois atrasar e somar esses dois sinais aqui, né? Observe que como o Sx de ômega ele está colocado aqui em ômega c, na hora que você fizer o deslocamento,
Então, se você desloca para a esquerda, você vai ter uma parte aqui, tá? A banda do sinal, vai ter outra que vai vir para esse lado, né? Na hora que você desloca aqui para o lado direito, você vai ter esse aqui que está na parte negativa, vai para cá, e essa vai vir para lá. Então, o que a gente está considerando é só a parte aqui que está localizada nisso aqui. É por isso que apareceu que a frequência, né, que a gente está considerando, ela está entre menos 2 e 2 que é a banda aí considerada, né? Então, nós vamos ter aqui essas densidades espectrais de potência do XS e do XC, esses são processos aleatórios passa baixa. Aqui está a forma de obtenção, né? Nós aqui temos uma representação gráfica quando a gente faz os deslocamentos. Você faz o deslocamento para um lado, faz para o outro e soma aqui na banda do sinal. Isso aqui é uma expressão similar, né, a que a gente obteve lá no caso do VSB, né, do filtro do VSB. Só que lá no caso do VSB ainda tinha lá uma inversão, né, um procedimento aí de inversão depois dessa soma. Aqui a gente não tem isso daí. Então, ainda, né, um resultado que pode ser obtido, né, é que a gente tem aí que as áreas aí são iguais. Então, a área tanto dSx de ômega quanto dSx de C e SXS, elas são iguais. Isso resulta que a potência da componente em fase é igual à potência da componente em quadratura, que é igual à potência aí do processo aleatório x de t. Nós ainda temos umas relações bastante importantes, né? A correlação cruzada de XC com XS, ela vale aqui o R XC XS em zero, que vale zero, né? Então, isso daqui está dizendo aí que são componentes que são ortogonais aqui nesse caso, a componente em fase e a componente em quadratura. Nós temos ainda, isso aqui não está provado, mas no livro de texto vocês podem encontrar a prova desta expressão. Ainda nós temos uma relação se Sx de ômega for simétrico em torno de ômega C, aí a gente vai ter a correlação cruzada aí valendo zero aí para todos valores de tal. E ainda o que a gente pode ressaltar é que a representação em fase e quadratura não é única, né? Porque a gente precisa aqui de uma frequência de referência, nesse caso, a gente usou a frequência ômega C, mas se a gente usar uma frequência diferente, na hora que a gente for calcular esses deslocamentos aqui, vai ver que você vai obter componentes aqui que são diferentes. Então, é dependente aí da escolha da frequência. Nós aqui vamos aplicar, que é um exemplo, né? Quando a gente vai analisar sinais modulados, a gente precisa cuidar aqui do ruído, dos modelos de ruído branco. Então, nós temos aqui um processo, um ruído branco passa-faixa. Então, é o ruído em que a gente tem aqui a amplitude n sobre 2, na banda do sinal. Fora da banda do sinal aqui considerada, isso aqui vale zero. Observe que isso aqui é a mesma representação que a gente tem de um filtro passa-faixa ideal. A diferença é que a gente está considerando aqui uma amplitude n sobre 2 ao invés de 1. Então, o que é que a gente quer obter? A expressão de SNC de ômega, componente, densidade espectral de potência da componente em fase, densidade espectral de potência da componente em quadratura. E verificar que as potências delas são iguais. Então, isso aqui é bastante simples, né? O que é que a gente vai poder representar? O ruído passa-faixa, ele pode ser representado com uma componente em fase e a componente em quadratura. Por que a gente pode fazer isso? Porque ele tem um espectro dessa forma, né? Então, se ele tem um espectro dessa forma, a gente pode representar como se fosse um sinal passa-faixa e está colocado aqui dessa maneira. O SNS vai ser igual a SNC. E o que é que a gente faz? A gente pega e faz os deslocamentos, né? Então, você pega, desloca aqui essa porção à direita para cá,
pega, desloca essa porção para cá e soma, né? Na hora que você somar, você vai ter n sobre 2 mais n sobre 2, que vai dar o n, que vai ser o seu valor. Então, a gente vai ter esse valor vai ser n, para o ômega entre menos 2πb e mais 2πb, e vai ter zero fora dessa banda. Então, para calcular a potência, a gente integra as densidades espectrais de potência e divide por 2π. Então, se a gente quiser calcular aqui diretamente a potência aqui do n de t, a gente pegaria esta área no retângulo, mais dessa área. Então, a área de um retângulo desse vai ser a base vezes a altura, 4πb vezes n sobre 2, você vai ter 2πnb, né? Então, como você vai ter dois pedaços, você vai ter 4πb e você vai ter que dividir por 2π, porque você está trabalhando com ômega. Então, você chega aqui ao resultado de 2nb. Se você quiser calcular dos outros, você faz a mesma coisa aqui nesse caso, né? Então, nesse caso aqui, a do NC, que é a mesma coisa do NS, você pega 1 sobre 2π vezes a área dessa figura aqui e você vai obter aqui o mesmo resultado. Então, questão bem simples, que a ideia é só fazer a representação em fase e quadratura de um processo passa-faixa, nesse caso, do ruído branco, né? Ruído branco passa-faixa. Nós temos aqui agora um exemplo também similar, só que agora aqui é pensando num canal que você está transmitindo um sinal SSB. Então, no canal no SSB, a gente não utiliza aqui uma banda lateral dupla, né? A gente só utiliza uma metade dessas. Então, a gente está querendo também, a gente tem aqui ruído branco passa-faixa adaptado aqui a um canal SSB e a gente está querendo a densidade espectral de potência das componentes em fase e quadratura e a sua representação. A representação é similar, a gente vai ter uma componente em fase, uma componente em quadratura, e a densidade espectral de potência de uma vai ser igual à da outra, e você faz o deslocamento, né? Então, você desloca para cá e esse desloca para cá. Eles não vão se sobrepor e vão se apenas justapor um ao lado do outro. Então, a gente vai ter n sobre 2 a banda de menos 2πb a 2πb, como está colocado aqui. Potência, a gente calcula as áreas também, a gente vai ter o valor, né? A diferença lá, naquele exemplo anterior, nós tínhamos fator de 2, aqui a gente não vai ter, e o cálculo é bem simples. Observe que aqui ninguém está dizendo nada como vai ser a expressão do n no domínio lá do tempo. O que a gente conhece é o espectro, né? A relação no domínio da frequência, como é a densidade espectral do n, como é a densidade espectral do NC e como é a densidade espectral de potência do NS. A gente não está dizendo aqui qual vai ser a forma das funções amostras, nem qual é a sua função densidade de probabilidade ao longo do tempo. Bem, para a gente conhecer a função densidade de probabilidade ao longo do tempo, nós temos que fazer outras hipóteses. Aqui nós estamos considerando agora os processos passa-faixa, né? São aleatórios, passa-faixa, como a gente, mas que são gaussianos. Então a gente tá, é como se a gente estivesse considerando o ruído branco, mas que ele ainda é gaussiano. O que é que vai ter demais aqui nesse processo em relação aos outros? É que, além de você ter a densidade espectral de potência constante, as variáveis aleatórias elas vão ser gaussianas. Então, num determinado instante de tempo, se você fixar o tempo, você vai ter números, lá uma sequência de números, que vão se comportar como uma variável aleatória gaussiana. Então, por ser passa-faixa, nós podemos representá-lo como fase e quadratura. Aqui, de forma, isso aqui nós vimos também, né, a densidade espectral de potência, nós podemos aqui calcular aqui desta forma, como está colocado, né? Isso nós vimos no exemplo. E aqui a relação de potência nós também obtivemos. O que é que vai mudar em relação a o que a gente tinha visto anteriormente, né? Nós podemos também calcular aqui
um envelope, se a gente colocar aqui numa forma polar, então nós podemos representar aqui é, o, o, o n de t em função aqui do envelope, a raiz do nc ao quadrado mais o ns ao quadrado, e uma fase θ aqui que vai ser o negativo do arco tangente. Mas o que muda vai ser aqui, né? Nós vamos poder dar forma aqui para as variáveis aleatórias. Então, o NC de t e o NCS de t, eles vão ser variáveis gaussianas e descorrelacionadas, com média nula, e a variância dessas variáveis aleatórias, ela vai ser dada pelo 2NB. Então, veja que aqui a gente tinha a potência lá do processo era NB. O que é que vai ter? A gente vai ter, né? Quer dizer, a potência é 2NB. Então, a variância ela vai ser igual à potência do processo aleatório, né? Então, a gente tem aqui a variância, de forma que a gente vai poder caracterizar a função densidade de probabilidade do NC, né, e do NS como sendo aqui uma gaussiana de média nula, e aqui a variância ela vai ser 2NB. Então, aqui a gente tem uma expressão, né, para componente em fase, componente em quadratura. Você poderia muito bem aqui simular, se quisesse, aqui esses determinados sinais, porque você tem a função densidade de probabilidade. E uma forma mais complicada aí, né, se a gente fosse trabalhar aí com a representação com envelope, né? Então, o envelope, a gente teria que obter uma densidade de probabilidade. Se a gente tem gaussiana ao quadrado aqui, gaussiana ao quadrado, e tirar uma raiz, a função densidade de probabilidade que caracteriza esse é uma função conhecida aqui como uma função densidade de probabilidade de Rayleigh. Aqui, ela vai ser dada aqui por essa expressão. Você vê que ela parece com a gaussiana, mas aqui ela, em função da variável e, tem um e aqui, então ela aqui é diferente. E o θ, né, que é o ângulo, ele vai ser uniformemente distribuído no intervalo de 0 a 2π. E à medida que a gente incrementa essa análise, ela fica cada vez mais complexa. Aqui está só um caso aí para vocês sentirem um pouquinho o gostinho como essas coisas complicam. E o que a gente está fazendo é dizendo, olha, eu tenho uma portadora, A cosseno de ômega CT mais um φ, e eu estou somando com o ruído branco, passa faixa, né? Estou somando. E eu quero ver aqui o que é que vai dar aqui, né? O que é que resulta esta soma. Então, se a gente somar, a gente vai poder representar o n na componente em fase, componente em quadratura. Aqui a gente vai ter cosseno com cosseno, vai somar, e a gente vai ter aqui n de c de t aqui. Observe aqui que não tem problema a gente colocar aqui na fase, ele não vai fazer diferença, a gente pode fazer para fazer esse ajuste, né? Não tem problema aqui, você botar a mesma fase aqui nos dois, né? De forma que vai aparecer o envelope, que vai ser a raiz dessa componente ao quadrado, mais aqui essa outra componente ao quadrado, e o θ como está colocado aqui, né? Então, o desafio é obter a FDP do E, né? E a FDP do θ. Aqui já resulta em contas mais complexas. A gente vai ter aqui uma densidade de probabilidade conjunta para E e para θ, dada aqui por esta expressão. E se for feito a integração em relação a θ, a gente vai ter a densidade de probabilidade do E, né? E a densidade de probabilidade do θ se a gente integra em relação a E. Observe que aqui aparece funções de Bessel, é uma FDP conhecida como FDP de Rice, e essa daqui também, né, a do θ, ela é bem complicadinha, né? Apareceu aqui o que é resultado aqui de gaussianas e expressõezinhas aqui, a complexidade razoável. Então, isso aqui
é um caso que mostra um exemplo de uma análise analítica que poderia ser feita. Na maioria dos casos, você faz simulações e você não obtém expressões analíticas, né? Lembrando que isso aqui é um caso simples, a gente pegou uma portadora com ruído, a gente teria, num caso aí mais geral, a gente teria um sinal modulado, um M cosseno, ou aqui um sinal FM, por exemplo, né? Somado aí com o ruído branco passa-faixa, né? Então, provavelmente você teria muito mais trabalho para obter as expressões analíticas, mas seguiria um caminho similar. Talvez aí com bastante matemática você consiga obter expressões analíticas para ter uma ideia de como é que essas coisas funcionam. Se não conseguir, resta as simulações. Então,